Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta feita aí pela rede social. A pergunta é a seguinte: Gustavo, quando temos um relacionamento e o pai e a mãe não concordam, o que fazer? Esses pais são separados há mais de 20 anos, mas se odeiam até os dias atuais. A filha em questão, provavelmente a pessoa que escreveu, é a que mais ajuda esses pais e eles querem o seu bem. Ela colocou esse bem entre aspas, como se não fosse um bem verdadeiro. Todas as atitudes desta filha até hoje têm que corresponder à vontade deles. Se ela escolher por si só, fere os dois. E por mais que faça, eles se sentem detentores desta filha como se fosse uma criança. Tratam ela como se fosse uma criança. Ela já foi casada, mas se separou há muito tempo. É uma luta não ter a vida de ódio com os dois. Como se explica tanta inversão de papéis através da constelação familiar? Bom, esse relato mostra claramente o que é um filho emaranhado nos destinos do casal. Ou seja, motivado sempre, as crianças sempre motivadas por muito amor, elas se emaranham na história de casal dessas duas pessoas. Então por que ela faz isso? A motivação é amorosa, ela vê só metade da história, porque quando nós chegamos na vida dos nossos pais, nós esquecemos que já passou um caminhão de coisas que aconteceram na vida deles e eles não precisavam da gente, né, para dar conta dessas coisas todas que eles passaram antes da gente chegar. E depois que a gente chega, a gente acha que sabe tudo, né? Achando que sabe tudo, a gente vai se metendo, vai tomando partido. Então, ela ficou emaranhada e nesse emaranhamento ela deixou de viver plenamente o próprio destino. O destino dela não se realiza. Outra coisa importante é ver nesse relato como nós filhos nos achamos importantes para os nossos pais. Como se eles não dessem conta daquilo que precisam dar conta. A gente esquece que quando nós chegamos, eles já estavam aí, né? Já estavam na luta. Nós chegamos muito tempo depois e, quando adultos, achamos ainda que eles precisam de nós. Eles não precisam de nós. Então, nós precisamos fazer essa separação interna do que é aquilo que aconteceu com o casal e do nosso pai e da nossa mãe. Função de pai e mãe, como nós falamos aqui, como eu falo aqui com bastante frequência, é uma só. A função de pai e mãe, e eles cumpriram 100% essa função, é dar a vida para uma criança. E eles já deram a vida para você. Dando essa vida, o que você está fazendo com essa vida? Que uso você está fazendo? Né? Você está emaranhada nas questões deles, e você diz assim, eles são separados há mais de 20 anos, mas se odeiam até os dias atuais. Nessa colocação que a cliente faz, ela mostra claramente o quanto ela caiu no que nós chamamos de conto do vigário. É quando a gente se mete na relação deles achando que só a relação deles só teve coisa ruim. E não teve só coisa ruim. Teve coisas ruins, sim, provavelmente nós presenciamos mais as coisas ruins, mas tinham as coisas boas. E muitas vezes, nas coisas boas, nós não presenciamos. Porque essas coisas boas, essas reconciliações desse casal, acontecem lá no quarto deles, né? Há quatro paredes e nós não participamos. Então nós só participamos das coisas ruins. E baseado naquilo de ruim, nós achamos que eles se odeiam depois de 20 anos separados. Provavelmente não é ódio, não. Né? Você já deve ter ouvido que atrás desse ódio pode ter um amor escondido. Provavelmente eles se amam tanto que demonstram isso através de queixas, né? De falas queixosas. Se você odeia tanto uma pessoa, você fica falando dela há 20 anos. Olha a importância que você deu para uma pessoa quando você fala dela há 20 anos. Será que é ódio mesmo? Ou tem um grande amor por trás que você também não consegue enxergar? Você comenta aqui também, quando você encontra um relacionamento, eles como pai e mãe não concordam. Na verdade não é como pai e mãe não concordam, é como pessoas comuns. Não podemos esquecer que eles são pessoas comuns, humanas, falhas. E assim, como pessoas comuns, eles podem concordar ou não concordar. É você que vai conviver com aquela pessoa. Se eles não concordam, é um direito deles, ok, fica lá com a opinião deles. Mas é você que toma a decisão se aquele relacionamento é bom para você ou não, se faz bem ou não faz bem. Então cuidado
para não despejar nas costas deles responsabilidades que são suas. Você cita aqui também que todas as atitudes dessa filha até hoje têm que corresponder à vontade deles. Ou seja, isso é uma inversão de ordem, né? Você provavelmente trata eles como se eles fossem crianças e você permite. Quando num casal as crianças começam a mandar nos pais, há uma confusão danada, dá um problema danado. Você deve já ter visto isso, às vezes num shopping, numa rua, uma criança tomando conta do pai e da mãe. Então isso acontece quando nós permitimos, né? Então, corresponder à vontade deles como pessoas comuns, nós não precisamos corresponder à vontade deles como pessoas comuns. Eles têm lá o direito de achar o que é melhor para você, mas você também precisa olhar aquilo que te faz bem, aquilo que é bom para você e você fazer essa busca. Lógico que quando nós fazemos isso, contrário a essa opinião deles, muitas vezes nós vamos ter que fazer isso de consciência pesada. Agora, se você não quer ficar de consciência pesada, vai ser mais cômodo você ficar passando uma vida toda se queixando desses pais. Como você comenta, se ela escolher por si só, fere os dois. Olha o absurdo disso. Então, fere por quê? Porque eles, como pessoas comuns, já ficaram dependentes, gostaram dessa questão da inversão de papéis. Muitas vezes eles, como pessoas comuns, se acomodam e gostam dessa inversão de papéis, serem tratados como filhos de você. Então, é a nossa postura que precisa mudar. Quando a nossa postura muda, vai mudar a postura deles também. E se não mudar, é eles que vão ter que se responsabilizar por aquilo que eles querem ou não querem. Não cabe a você isso. É lógico que eles vão tratar você como criança, né? Como pessoas comuns, humanas e às vezes carentes. Se olhar lá para a relação deles como crianças, eles trazem muitas carências. Nós não vamos preencher as carências deles. A carência dos nossos pais, eles vão preencher com os pais deles. Se nós achamos que nós vamos preencher a carência deles, nós vamos ficar totalmente presos ao destino deles, porque nós não conseguimos dar conta disso. É pesado demais para um filho preencher qualquer carência de pai e mãe. E já deu para ver o efeito na sua vida. Você disse que você foi casada há muito tempo e se separou. E provavelmente não consegue mais sucesso nos outros relacionamentos. Porque está tão emaranhada que acha que realmente é pai e mãe desses pais. Então você vai sabotar os seus relacionamentos, você já sabotou o seu casamento, vai sabotar outros relacionamentos no nível inconsciente para continuar lá sendo pai e mãe deles. Isso você vai continuar fazendo. Só que, como é difícil fazer esse movimento, custa para a gente, muitas vezes a consciência pesada, um sentimento de culpa. Então é um preço que nós precisamos pagar pela nossa felicidade, muitas vezes nós não queremos pagar. E preferimos ficar na sociedade fazendo o papel de vítima. Lembra, eu já disse aqui, a vítima sempre fica fraquinha. Ela não tem poder de reação, é mais cômodo ela ficar como vítima do que ela reagir, assumir as rédeas das próprias responsabilidades e colher o efeito disso, muitas vezes à custa de culpa, de um sentimento de culpa, de consciência pesada, mas isso não significa que estamos fazendo as coisas erradas. Pelo contrário, muitas vezes significa que é aquilo que a gente precisa fazer, mas tem um preço para fazer. Então, quando assumimos a responsabilidade, isso nos dá força para reagirmos e realmente deixarmos de viver o destino deles, a história deles e passarmos finalmente a buscar o nosso destino, as nossas conquistas, as nossas realizações, que muitas vezes nós estamos parados aí no tempo, 20, 30, 40 anos, enroscado aí na história deles. Lembrando que constelação é um movimento de sair da família de origem, não ficar na família de origem. A questão principal é como você sai dessa família de origem. Se achando a última bolacha do pacote, que lá eles precisam de você, senão o povo lá não se vira, né? O povo lá vai endoidar se você não estiver lá para fazer as coisas para todo mundo. Você fica com este movimento de importância, achando que você é tão importante, e só que você não percebe que você abre mão do seu destino. Então, o movimento de sair da nossa família de origem é um movimento de sair da nossa família de origem com gratidão. Se eu saio com gratidão por aquilo que chegou até mim, ok, eu vou ver os efeitos disso na minha própria vida, que provavelmente vai ser uma vida muito mais realizada. Mas, se eu acho que eu sou importante e fico lá, né, dando conta de tudo, como se eu fosse o pai de todo mundo, a mãe de todo mundo, o chefe da família, esse movimento
vai me enfraquecer e provavelmente eu não vou me realizar. E é responsabilidade nossa, a partir dessas novas percepções, sair disso com respeito e gratidão. Era isso que eu queria falar a respeito desta pergunta. Se você gostou, curta, se inscreva no nosso canal, mande suas perguntas. Tem aí abaixo dos vídeos os nossos endereços, né, nas redes sociais, e também as datas dos nossos próximos eventos aqui em São Bernardo do Campo. Tem meu WhatsApp aí para quem quiser fazer um agendamento de atendimento individual. E até uma próxima oportunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.